que é pulsão de morte. Então, a pulsão de morte é um conceito desenvolvido por Freud, por Sabine Spielrein, né? Ela sustentava isso até pela própria experiência própria, né? Que existe dentro do psicossoma do ser humano, né? Existem, né, tendências claramente autodestrutivas, claramente agressivas em relação aos relacionamentos, né? Aí vamos dando uns exemplos logo, para não dizer que a gente está aqui fazendo especulações teóricas, né? Então, sempre como Charcot nos ensinou, vamos nos reportando, né, a clínica, né, para que a gente possa incitar também os visualizadores desses vídeos a pensarem, né, nessas questões, né? Então, como é que eu vou explicar, por exemplo, um assassinato em série, por exemplo, né? Ou uma pessoa que pega, como aquele camarada fez lá nos Estados Unidos, leva um arsenal de fuzis e metralhadoras lá para o quarto do hotel, quebra o vidro do hotel e começa a atirar a esmo, né, nas pessoas que estão lá embaixo, mata dezenas de pessoas. Como é que você vai explicar um fenômeno desse, né? Só por vingança, só por ódio, só por reação? Não, né? Você juntando com outros fatos, inclusive da autoagressão clara também, o suicídio, né, por exemplo, né? Então você vai vendo que, juntando isso, você não tem como explicar certos fenômenos que ocorrem frequentemente, se repetem frequentemente na vida dos seres humanos, como sendo uma reação a isso ou aquilo, né? E você, então, tem essa alternativa de explicação, que é a pulsão de morte. Tá? E como é que ela poderia aparecer? Por exemplo, então é uma coisa incoercível, é uma coisa repetitiva, é uma coisa irracional, é uma coisa que não tem compromisso com a vida, é uma coisa que não tem compromisso com a realidade, é uma coisa que não tem compromisso com nada que a gente possa sustentar como sendo algum paradigma, algum baluarte para a sobrevivência da espécie, né? Então é uma coisa autóctone, espontânea, forte, verdadeira, né? E que atua e que sai destruindo a vida pelo mundo afora e pelas eras afora. Depois de Freud, essas contradições ficaram muito bem explicitadas, muito bem explicadas, né? Não tem como você sustentar um ideal irreal, fora da realidade, batendo de frente com necessidades de sobrevivência que só podem ser alicerçadas na percepção da realidade. Você querer desqualificar essa percepção da realidade, não tem como explicar esse tipo de postura. A resistência à psicanálise, por exemplo, a forma desleal, né, conforme os textos de Freud são lidos e são distorcidos, né? Não tem como você explicar isso só por narcisismo, por competição, quer matar o pai. O pai da psicanálise é Freud, não pode ser nenhum outro, né? Lacan não pode ser pai da psicanálise, né? O Winnicott não pode ser pai da psicanálise. Mas então, alguns fenômenos aparentemente inocentes, como a repetição, né, do sonho com um trauma psíquico, né? Por que eu vou sonhar com uma coisa que me traumatizou, que eu tenho medo, que eu fico com pânico, que eu fico me sentindo mal? Por que isso se repete? Então, tem uma compulsão à repetição disso aí. Então, essa compulsão à repetição é o princípio ativo sustentado por Freud, e descoberto também pela Sabine Spielrein, né? De que existe algo, né? Algo além do princípio do prazer, né? Então não é só coisa boa, prazerosa, que faz com que as coisas aconteçam. Repetições de coisas desagradáveis que geram sofrimento ocorrem nessas situações, como por exemplo, essa a recorrência do sonho com trauma, né? Por exemplo, a compulsão a matar, a compulsão a destruir. A pessoa sabe que aquilo que ela está fazendo é inadequado, é inaceitável, é antiético, mas mesmo assim ela continua repetindo aquela mesma coisa ali. Então tem vários exemplos aí que mostram claramente a presença dela, né, da opção de morte atuando ali. E para pagar para ver, basta você ver como é que as coisas estão, né? Por que o cara, para assaltar uma senhora, né,
com um senhor idoso, já esclerosado, né, que não consegue nem dirigir o carro mais, é a senhora que exige, por que ele tem que dar um tiro na cabeça da senhora? Aí ele disse que ele deu o tiro na cabeça da senhora porque ele achou que ela ia fugir. Quer dizer, então na cabeça dele, essa senhora é uma posse dele, que ele é que manda na vida dela, e se ela desobedecer o que ele quer, ele dá um tiro na cabeça dela. Então como é que você vai explicar isso aí? Por quê? Qual é o coitadinho dele, que ele é vítima do sistema social, mas ele apertou o gatilho em cima da testa da senhora. Não poderia, não seria muito mais fácil ele esquecer aquele assalto e procurar um outro assalto, por exemplo? Se ele quisesse realmente assaltar só. Né? Bom, e por aí vai. Por aí vai. Como é que você vai explicar a autodestruição, né, digamos assim, de uma pessoa? Né? Como é que você vai explicar a opção da pessoa pela autodestruição? Só trauma? Aí você tem que ver cada caso, você vai ver que não. Né? Tem casos que, por mais que se tente ajudar, que tenha gente que tenha tentado ajudar, não existe a possibilidade de assimilação, né? Porque o indivíduo portador daquela pulsão de morte difundida, conceito freudiano, ele não vai ter condições de assimilar ajuda nenhuma. Então esse seria o motivo mais assim razoável para explicar os fatos que ocorreram. Tá? Então a pulsão de morte é uma das duas pulsões que movem a vida. Então uma das duas é contra a vida, que é a pulsão de morte. Então a vida, ela luta, aquele velho ditado antigo, viver é lutar, né? Então a vida luta para poder se implantar, não é de graça, nada é de graça aqui. Ou, se você quiser, se der mole para a pulsão de morte, seja consciente ou inconscientemente, você pode morrer. Nós estamos aqui para viver ou para morrer. Então, existem forças que querem a nossa morte, e essas forças estão dentro da gente, dentro do cara que mata por causa do tênis Nike, do cara que mata por motivo fútil, né? Um deles é esse, o tênis Nike, né? Porque a mulher desobedeceu a imagem que ele fez do assalto, então ele tem que dar um tiro na cabeça da mulher, porque ele pensou que ela ia fugir com o carro. O conceito de pulsão de morte, ele é muito bem embasado em psicanálise, né? E a gente precisa cada vez mais, quanto mais você vai conhecendo as coisas que acontecem aqui nessa vida, você vai se convencendo de que esse conceito ele é bastante importante, explica, né, coisas que virtualmente assim impossíveis de serem explicadas de outra maneira. Embora grandes autores e valiosos psicanalistas sucessores de Freud, como Winnicott, por exemplo, não tenham aceito o conceito de pulsão de morte. O próprio Freud falava que o conceito de pulsão de morte ainda era especulativo. Tá? Eu, como pós-freudiano, né, digamos assim, na minha experiência com a psicanálise, na minha experiência com a vida, eu adotei o conceito de pulsão de morte como uma coisa real, atuante, e eu proponho, né, que os psicanalistas releiam textos como os Três Ensaios, por exemplo, em que a pulsão sexual ali é acusada de um monte de coisa que, na verdade, o que a gente estava fazendo era a pulsão de morte. Então, para o visualizador do vídeo, né, de pulsão de morte, conhecer um pouco mais sobre a pulsão de morte, eu vou indicar aqui 3 livros meus aqui. Um é o Conceitos Psicanalísticos 1, que é a introdução à psicanálise como um todo. Você tem fala do próprio conceito de pulsão de morte, todos os conceitos que foram falados aqui que corroboram a possibilidade da existência da pulsão de morte, tá? Como a recorrência do sonho no trauma, né? Os livros de sonhos todos também, aqui é o 2 aqui, ó, que interessante aqui, quer ver? Simples, fácil, construtivo e sábio, mas só para trabalhadores e amantes da humanidade, porque são essas pessoas que estão seguindo, né, a pulsão de vida em luta contra a pulsão de morte. Tá aqui, ó. Aqui também tem muitos dados, todos os livros de sonhos devem ser lidos também. Tá? Outro livro, né, em que você tem
esse desenvolvimento do conhecimento do conceito de pulsão de morte é que a clínica psicanalítica. Então, toda a clínica psicanalítica mostra a ação da pulsão de morte direta ou indiretamente. Tá? Neuroses, psicoses e perversões são frutos da ação da pulsão de morte. Então, o que tem mais pulsão de morte é a perversão, em segundo lugar a psicose e em terceiro a neurose. Tá? Um indivíduo sadio, né, ele tem menos pulsão de morte solta disponível para lesar do que um psicopata assassino, né, em série, né, que está regredido lá para a fase oral canibalística lá atrás. Tá? Clínica psicanalística. Então, a psicopatologia é, né, um manancial de conhecimento a respeito da pulsão de morte.